Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Douglas Reis, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você está assistindo esse vídeo, é porque algum amigo ou amiga muito próximo que lhe quer bem enviou esse vídeo para você. E esse vídeo é bem curtinho, é para tratar de um assunto bem simples. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas mais um livro. Será que a gente pode pensar diferente? Há motivo para acreditar que a Bíblia tenha algo de especial? Será que a mensagem dela, o conteúdo, a forma como ela foi escrita, fazem com que ela se torne um livro diferente? O que torna a Bíblia um livro único? Mas talvez, acima de ser um livro único, a grande questão que a maioria das pessoas faz hoje em relação à Bíblia é: eu posso confiar na Bíblia? A Bíblia é um livro digno de confiança? Sua mensagem, ela é confiável? E talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Muitas vezes a gente não sabe nem para quem perguntar esse tipo de coisa, não é? Pois é, a gente vai falar rapidinho sobre esse assunto e eu vou dizer aqui de forma bem simples porque eu pessoalmente acredito na Bíblia. Bom, em primeiro lugar, quando você lê a Bíblia, você percebe que há uma coerência na sua mensagem. É uma mensagem que se harmoniza. E isso é espantoso por se tratar de um livro que foi escrito num período de 1600 anos. Quando você tem algo escrito por um autor só, é muito fácil que esse autor, se ele for minimamente coerente, ele não caia em grandes contradições. A maior parte das pessoas na internet que tentam apontar contradições na palavra de Deus é porque não estudaram a fundo esse livro. E a gente percebe que muitas das objeções que são feitas, muitos dos ataques à Bíblia, dizendo que é um livro que se contradiz, que fala coisas que não são verdades, eles são assim bem rasos. Se você analisa bem o que a Bíblia está dizendo, você percebe que ela é um livro coerente, com uma mensagem bem diferente e que diz coisas avançadíssimas pensando na época em que foi escrita. Eu poderia dar alguns exemplos, mas eu separei apenas um. A Bíblia fala de um ritual chamado circuncisão. Esse ritual é interessante por vários motivos. É parecido com uma operação de fimose. Então, ao invés do bisturi, eles deveriam usar uma pedra afiada. E é interessante porque essa pedra, antes de ser usada, ela deveria ser colocada na água quente. É curioso porque naquela época não existia qualquer noção de esterilização. Não se sabia nada sobre micróbios ou coisas que você pudesse ver apenas com aparelhos microscópicos. Isso não existia. E mesmo assim a Bíblia, de forma que antecipa o conhecimento científico em muitos séculos, fala da necessidade de colocar essa pedra na água quente para que ela fosse esterilizada. Não usa esse nome porque não existia esse conceito, mas a ideia básica está lá. Não é curioso isso? Mas um outro detalhe ainda sobre a circuncisão. Ela deveria ser praticada a partir do 8º dia de vida do menino. Por que isso? Hoje se sabe que é a partir do 8º dia que o corpo começa a produzir uma substância que é responsável no nosso organismo pela cicatrização. Então, se fosse feita a circuncisão antes do 8º dia, provavelmente ela geraria uma hemorragia. Então, como é que se sabia disso naquela época? Não se sabia. O conhecimento científico não havia detectado essas coisas. Foi descoberto séculos depois. Mas um Deus que inspirou a sua palavra é quem disse para o povo estas instruções sem dar maiores detalhes, mas é claro que aquilo que Deus diz acaba se confirmando à medida que o conhecimento da humanidade avança. Além disso, a gente poderia falar de várias profecias que se cumpriram ao longo da história. Reinos que caíram, reinos que apareceram, e é tudo isso para se cumprir a palavra de Deus. Então, para mostrar que Deus está no controle da história humana, essas coisas aconteceram da forma como Ele falou. E é interessante porque a gente também pode pensar na mensagem de salvação e perdão que a Bíblia dá. Uma vez eu vi um ateu num fórum da internet debatendo com algumas pessoas e alguém perguntou para ele: olha, você não acredita em Deus, em que você acredita?
Ironicamente, ele respondeu: olha, eu acredito que todos nós temos que fazer o bem ao próximo. Ué, que ideia é essa de próximo? De onde ela veio? Da Bíblia. Porque os povos antigos, eles não acreditavam que todas as pessoas eram iguais. Pelo contrário, eles acreditavam que os reis, em geral, eram descendentes dos deuses. Eles acreditavam que havia um grupo de pessoas que tinha uma categoria mais elevada, os sacerdotes, a nobreza. Havia o povo comum e havia o que a gente pode chamar de subgente. Os escravos, os estrangeiros eram considerados de qualidade inferior. Mas na Bíblia, não. Mesmo os estrangeiros, eles têm direitos semelhantes. Por quê? Porque, em essência, eles são como as pessoas do povo. No sentido de que todos são seres humanos e todos têm o mesmo valor, porque são fruto do mesmo Criador. Como nós temos Deus, o Criador, em comum, então todos nós, que fomos feitos por Ele, valemos a mesma coisa. É interessante porque essa ideia simples, que hoje todo mundo acredita, ela tem a sua origem na Bíblia. Quando você vai para países onde a influência da Bíblia é menor, como a China, a Índia, por exemplo, você percebe que a maior parte da população não pensa assim. Por exemplo, na Índia é muito conhecido o sistema de castas, que diz que cada pessoa tem um valor diferente. Aqueles que são considerados da casta intocável, eles podem sofrer abusos, crimes, e isso não faz diferença porque eles não têm direitos. Essa é a grande luta na Índia hoje, pelos direitos humanos em favor de todos. Eles não conseguem conceber essa ideia porque para eles as pessoas não têm o mesmo valor. E é o tipo de ideia que a gente tem na Bíblia. Olha como a Bíblia é revolucionária, como ela faz a diferença. Sem contar na sua mensagem de salvação. Enquanto várias religiões ensinam que as pessoas têm que fazer alguma coisa para agradar os deuses ou para se elevar espiritualmente, a Bíblia ensina em primeira mão que há um Deus que trabalha pela nossa salvação. Nós, é claro, podemos cooperar com Ele, podemos interagir, entrar num pacto, numa aliança com Ele. Mas é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem está preocupado com a nossa salvação e é Ele quem age. Ele é o agente salvador. Eu não posso me salvar a mim mesmo. A Bíblia é um livro singular com uma mensagem completamente diferente. E é claro, eu nem falei aqui do endosso da arqueologia. Coisas que os críticos apontavam na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia está falando aqui de um reino de Babilônia. Isso não existe. Até que depois, no século XIX, a arqueologia conseguiu desenterrar a Babilônia. Um arqueólogo demorou 14 anos para encontrar esse lugar e confirmar a existência de um reino que a Bíblia já apresentava como tendo existido. Isso sem contar em tantas outras pessoas que a Bíblia menciona, situações, lugares, que as descobertas arqueológicas vão confirmando, mostrando que a Bíblia é sim um livro confiável. Um livro que nós podemos olhar para ele e entender que a sua mensagem não foi inventada, não é uma fábula, é uma história real, escrita pelo poder de Deus, claro, usando pessoas, mas Deus é o autor principal e que tem uma mensagem para você. Por isso, eu quero convidá-lo a continuar assistindo a nossa série. Você pode colocar aqui embaixo também nos comentários as suas perguntas. E assim a gente vai interagindo, eu vou procurar responder algumas perguntas e a gente vai estudar a Bíblia juntos. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir esse vídeo. E eu quero que, se você gostou dele, se você achou ele curioso, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou o pastor Douglas Reis, vou estar orando por você, que Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Grande Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, que essa pessoa que recebeu essa mensagem, que talvez tenha dúvidas sobre a Tua Palavra, que talvez nunca tenha tirado um tempo para estudá-la, que nesse momento o Senhor abra a mente dela, abra o seu coração, para ela entender que a Bíblia é sim um livro confiável, um livro com uma mensagem única e um livro que representa o carinho e o amor de um Deus que se preocupa conosco. Abençoe essa pessoa, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, acompanhe, nós vamos ter vários vídeos sendo postados aí durante a semana e você vai encontrar no link desse vídeo
os próximos vídeos, os horários que nós vamos ter as nossas programações. Deus abençoe você.